juventude, conhecimento, doutrina, interatividade, alegria, evangelização, de ir ao encontro. Missão Y Online. Programa Missão Y aqui com você. É isso mesmo, para trazer para você o conteúdo da Igreja Católica. Sim, o catecismo, o YouCat. Vamos dizer assim, né? O catecismo para você, jovem, que está me vendo agora. Isso mesmo, sou eu, Leonardo Mesquita, da comunidade Canção Nova, aqui na cidade de Aracaju, para partilhar com você sobre essa doutrina maravilhosa que é da nossa igreja. E, claro, vou direto ao assunto. E agora eu quero chamar o pessoal aí da Missão Y. Atitude, ousadia, coragem, evangelização, de ir ao encontro. Missão Y Online Day. Estamos mais aqui em uma Missão Y. Irei fazer duas perguntas a eles. De que forma Deus criou o ser humano, homem e mulher? Deus criou o homem e a mulher para unir os dois, para que os dois entrem em uma harmonia, um casal. Pelo que eu sei, né? Pelo que eu aprendi durante a minha vida, ele criou primeiramente o homem e em seguida criou do homem a mulher. Segundo a Bíblia, o ser humano ele foi criado a partir do barro e deu o seu sopro. E a mulher foi da costela de Adão. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Deus criou o homem e a mulher para unir os dois, para que os dois entrem em uma harmonia, um casal. Eu acho que isso é consequência do ser humano mesmo, que tipo, a gente morre por nossas ações e não porque ele vai matar. Acho que sim, não tenho certeza. Nós vamos falar sobre dois artigos, que é o 64. Artigo 64, ele diz assim: de que forma Deus criou o ser humano, homem e mulher? E o artigo 66, estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse? Eu te pergunto, qual é a sua opinião? E é isso que nós vamos, partilhar nesse programa. E claro, sempre, todo o programa nós temos uma atração especial, Todas elas são especiais. Claro, sempre um sacerdote aqui partilhando conosco sobre esse conteúdo maravilhoso. E hoje vai estar conosco, daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, Padre Adam. Ele que é daqui da Arquidiocese de Aracaju. E ele vai se apresentar mais, onde ele está atuando na sua paróquia, Daqui a pouquinho. Mas antes, quero tirar aqui uma curiosidade com você. Você sabia da origem do YouCat? Sabe como foi? Foi dessa forma. Em 2006, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica foi apresentado em Viena, sim, na Itália. Na conferência de imprensa, uma mulher levantou-se e disse que este livro não era útil para os jovens e que era necessário um catecismo que chegasse aos jovens de hoje. Aí, ela estava certa, diz o pessoal que a escutava. Mas quem escreveria um catecismo assim? E, acima de tudo, não poderia ser feito sem envolvimento dos jovens. Um grupo de escritores chegou à conclusão de que devia criar um texto baseado no catecismo da Igreja Católica. Passaram então dois campos de férias de verão e discutiram o texto com um total de 50 jovens para criar o YouCat. Deste modo, o YouCat surgiu baseado numa prática diária de fé dos jovens. É isto que o torna tão valioso. O próprio Papa Bento XVI apoiou o projeto desde o início. Ele próprio escreveu o prefácio, recomendando de todo o coração este livro aos jovens. Observam, diante de uma intervenção de uma mulher que levanta no meio do público, naquela audiência ali, vamos dizer assim, extraordinária do compêndio, que é do catecismo, e a mulher diz: não vai ajudar muito o jovem não, porque é uma linguagem muito difícil. Talvez vocês possam inventar um mais prático. E de repente, 50 jovens se reúnem com o apoio do Papa e criam o YouCat para você. De uma maneira, na linguagem rápida, simples e objetiva. Ok? E agora no quadro Missão Y, quero chamar aqui o nosso convidado especial,
Padre Adam. Padre, se apresente, por favor, e bem-vindo, né, ao programa pela primeira vez. Para nós é motivo de alegria estar participando deste programa e contribuindo também para a formação dos nossos jovens, levando em consideração a doutrina da Igreja Católica oferecida no IUCAT. Então eu sou o Padre Adam Maurício, sou natural de Aracaju, sou padre da Arquidiocese de Aracaju. Atualmente eu estou como pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Taçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. Estou como capelão do Hospital São José, em Aracaju, e também recebi da igreja a missão de ser o assistente eclesiástico da Pastoral da Esperança, na nossa arquidiocese. Que ótimo, padre. Então é esperança também para todos nós e para os jovens, né? Padre, vamos se assentar? Obrigado pela apresentação. Padre, então vamos direto ao assunto. Então, a você que nos acompanha aí, veio aqui um sacerdote especialmente para partilhar para nós sobre esse conteúdo tão belíssimo que é o catecismo. Padre, na primeira questão, já vamos direto para ela, queima-roupa. De que forma Deus criou o ser humano, homem e mulher? O senhor, que é um sacerdote ordenado, recebeu aí os dons próprios, né, desse chamado. Padre, partilhe para nós, para nós que estamos aqui e para as pessoas que estão aí nos acompanhando pela internet. E para aqueles jovens também que estiveram nas ruas com suas dúvidas, né? O que seria isso, padre? O que a igreja diz? Então, é importante nós levarmos em consideração 3 aspectos. O primeiro, nós encontramos em um outro artigo do Catecismo da Igreja Católica a seguinte afirmação: Deus criou o ser humano como transbordamento do seu amor. E ele criou o ser humano homem e mulher. Ele criou o homem e criou a mulher. Depois, o segundo aspecto que nós devemos levar em consideração é que, uma vez que Deus é amor, ele nos criou com a capacidade de amar. Daí nós entendermos que, assim como Deus vive em comunhão, se levarmos em consideração a Santíssima Trindade, também o homem é chamado a viver em comunhão. E de um modo especial, o homem recebeu de Deus a capacidade de amar, e por isso ele se relaciona com os demais seres humanos, e de um modo especial com a mulher, no caso do homem, formando através do sacramento do matrimônio uma só carne e constituindo uma nova família. E nada mais do que isso, né, padre? E nada mais do que isso. Embora hoje em dia a gente se depare com a ideologia de gênero, por exemplo, né, que infelizmente tenta transmitir uma ideia contrária ao projeto inicial de Deus, que criou o ser humano homem e mulher, mas é preciso deixar claro, Deus nos criou homem e mulher. Muitas coisas estão evoluindo. Agora evoluindo para onde, né? Diante dessa questão de gênero aí. Tirando do foco daquilo que Deus nos fez, né? Essa questão aí que está totalmente errada, né? Que é depois de crescer, eu vou decidir se eu sou homem ou mulher. Não, eu nasci homem. E não tem outro retorno. Sou homem. E você, minha irmã, que nasceu mulher, é mulher. A ideologia de gênero, ela consiste exatamente em transmitir esta teoria, não é, de que o ser humano nasce sem sexo e no decorrer do seu convívio, do seu neutro, relacionamento, né? Não existe. Ele nasceria neutro. E a partir do seu convívio, do seu relacionamento com os demais seres, ele então define se será homem ou se será mulher. Na verdade, não é isso que nós encontramos na Sagrada Escritura, muito menos na doutrina da Igreja Católica. Amém. Padre, então vamos para o artigo 66. Estava no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse? E a igreja, o que diz, padre? Então, hoje nós encontramos muitas pessoas e também muitos jovens que fazem o seguinte questionamento: se Deus existe e se Ele é amor, por que existe o sofrimento e por que existe a morte? Bom, Deus, quando criou o ser humano, concedeu ao ser humano 3 atributos: inteligência, vontade e liberdade. O sofrimento existe no mundo como consequência da nossa liberdade, sim, sobretudo das nossas más escolhas. Sim. E a morte, como nos ensina a carta aos Romanos, existe no mundo exatamente como consequência
do nosso pecado. Então Deus não nos criou nem para o sofrimento, nem para a morte. No entanto, nós sofremos como consequência das nossas escolhas, e diga-se de passagem, das nossas más escolhas, e enfrentamos ou passamos pela morte, exatamente porque, a partir do pecado original, a morte entrou no mundo, e com a morte também uma série de outros sofrimentos que nós, infelizmente, hoje enfrentamos. Tá vendo? Esse assunto tem pano pra manga. E eu quero também aqui chamar a Aline também, que está aqui no nosso quadro Jovens Nações. Ela tem muitas participações, né? O pessoal entrou aí no WhatsApp. O que o pessoal tá dizendo aí, Aline? Então, pessoal, meu nome é Aline, faço parte do grupo Jovens Sarados e estou aqui com a participação de alguns também membros dos Jovens Sarados. O Wilgo Moreira, ele diz o seguinte: Deus criou o homem por amor. Isso explica o motivo da criação. Um ser que ama e deseja compartilhar todo esse amor. O homem é que procurou a própria morte no pecado. Deus respeita cada um em suas escolhas. Gostei da resposta, viu? Isso, tem mais aí? Muito bem, Wilgo. Tem muitas participações aqui, ó. A Lene, ela diz o seguinte: Deus criou o homem e sua imagem, a sua imagem e semelhança, para amar e conhecer o seu Criador, e Deus viu que não era bom o homem viver só e solitário. Aí fez a mulher da costela do homem para viver ao lado dele. Então Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. E ela diz também o seguinte, ó: o pecado da desobediência fez com que gerasse todos os sofrimentos do mundo. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas seguimos caminhos errados. Deus não quer que o ser humano sofra e nem morra. A morte e o sofrimento são consequências do pecado. Essa é a resposta da Lene. Nossa. E eu tô aqui esperando também a sua participação, tá certo? Pelo Facebook você pode participar, também pelo YouTube, tá certo? Pode digitar lá Missão Y Online Day e fazer a sua participação. Estou aqui esperando a sua resposta. Mas o pessoal está ligado, porque é duas questões assim bem assim polêmicas, vamos dizer. A gente tocou em um assunto assim que, como a gente já disse, né, nesse tempo esse assunto está bem fervilhando aí no meio dos jovens, né? Sim, e é muito bom a gente perceber também que na nossa igreja existem jovens que estão inteirados, né, dos temas doutrinários e que participam da vida da igreja, exatamente não só contribuindo do ponto de vista pastoral, participando das várias pastorais, grupos e movimentos, mas também buscando conhecer ainda mais a Jesus. Sim. Através da intimidade com a palavra e também da intimidade com a doutrina, e assim conhecendo a igreja, né? Igual eu comento muito com os jovens quando eu vou nas ruas, né? Porque além de ter esse programa aqui no estúdio, nós vamos nas ruas para evangelizar os jovens no Tu a Tu. E eu falo para eles, não, vocês têm que saber o que está falando da sua fé. Se alguém chegar e te questionar sobre a sua fé, o que é a sua igreja? Nasceu da onde? Você vai saber responder isso? De onde nasceu isso aí que vocês falam da Eucaristia? Por isso a necessidade de entender a doutrina, igual o senhor está dizendo. Sim. Os jovens têm que cada vez mais querer saber de onde, a sua origem, da sua fé. Por que o padre eleva o cálice e fala aquelas palavras? É muito importante a gente perceber isso, né? A nossa fé não pode ser uma fé superficial. Não pode ser apenas uma fé emotiva. É preciso que nós apresentemos ao mundo as razões da nossa fé. E por isso, quanto mais nós conhecermos a doutrina da igreja e conhecermos a palavra de Deus, mais nós teremos condições de responder às várias dúvidas que hoje surgem no mundo, como também de apresentar ao mundo e aos outros jovens as razões da nossa fé. E sabendo mais compromisso você tem, e também Deus vai te cobrar mais, né? Tem esse lado também. Com certeza. Quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? Então, quanto mais o jovem conhece, mais ele se compromete. E o nosso desejo é exatamente que nós tenhamos um número grande de jovens participando da vida da igreja e se comprometendo com o reino de Deus. Amém. E aí, Aline? Pessoal aí. Eu tô aqui com a resposta também da Daniele Thaís, que tá lá em Boston, lá nos Estados Unidos. Olha só, e o CAT não tem fronteiras, né? Tá vendo? Não tem fronteiras mesmo. Então, lá nos Estados Unidos, a Dani também deu a sua resposta, Daniele Thaís. Então, ela diz o seguinte, ó:
O porquê Deus permite que soframos é um mistério para ela. Mas trago em meu coração uma maneira nova de encarar as dores da vida. Escolho viver o sofrimento, ofertando-o com paciência e tendo a certeza de que assim como Jesus Cristo venceu na cruz, pela graça de Deus, vencerei minhas dores e cantarei vitória. Boa resposta, viu, Dani? Muito bem. Obrigado, Dani. Padre, aqui diz aqui embaixo. Por vezes sentimos o modo como a vida deveria ser, como nós deveríamos ser, mas de fato vivemos em guerra com nós próprios. Somos determinados pela angústia e as paixões descontroladas e perdemos a harmonia original com o mundo e por fim com Deus. Exato. Então, a nossa miséria. Deus nos criou de forma ordenada. Com o pecado original, o ser humano entrou em um processo de desordem. Então, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, tudo aquilo que nós somos, infelizmente, por causa do pecado original, entrou em desordem. Daí, o catecismo, o Yucat, nos afirmar que nós iniciamos, não é, uma luta, um combate contra nós mesmos, levando em consideração as paixões desordenadas, levando em consideração a concupiscência, levando em consideração a inclinação que existe em nós para o pecado. Quando eu luto contra mim mesmo, claro, auxiliado, amparado pela graça divina, eu consigo vencer as tentações, eu consigo vencer o pecado e o mal em minha vida. E assim consigo responder a Deus, que é amor e que me ama, através de uma vida mais santa e mais fiel a Ele. Tá aí, então, esse conteúdo maravilhoso que o Padre Adam trouxe para nós. E como é importante você e eu saber mais, né, sobre a nossa igreja. E, Padre, qual é a mensagem que o senhor daria diante desses dois temas para essa rapaziada que estão nos vendo aí? A mensagem que eu deixo para os jovens que estão acompanhando o Missão Y é exatamente aquilo que, como resumo, nós concluímos diante dos dois temas abordados, né, no programa de hoje. Deus é amor. Nos criou como transbordamento do seu amor. Nós somos criados homem e mulher. E o sofrimento, a morte, infelizmente existem no mundo como consequência das nossas escolhas, das nossas ações. Então busquemos conhecer mais a Jesus, amemos mais a Ele e consagremos a nossa vida, de tal modo que, como homens santos e mulheres santas, nós possamos associar o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo e assim, evangelizando, levar a presença de Jesus a tantos corações. E se cair, igual o padre já disse, né, nossas fraquezas, é só ir lá em alguma igreja, na paróquia, e pedir o padre para se confessar. Com certeza, procurar o sacramento da reconciliação para recomeçar. O último pessoal aí da participação, como é que tá aí? Isso, olha, Léo, tem muita gente aqui que deu muita resposta. Não vou poder ler todos, mas ó, o Rodrigo Mota, ele falou o seguinte: Deus não quer que o ser humano sofra nem morra. A ideia original de Deus para o ser humano era o paraíso, né? Isso que Rodrigo colocou. Danilo Bezerra, também do Grupo Jovens Sarados, complementou a resposta dizendo o seguinte: o projeto de Deus era a felicidade eterna, mas o pecado introduziu o sofrimento e a morte no mundo. Essa é a resposta de Danilo. Obrigado a você que está nos acessando aí, participando pelo WhatsApp. Padre, muito obrigado. Deus lhe pague pela disponibilidade, por essa partilha enriquecedora que ajudou a mim e aos irmãos que estão nos vendo, viu? Muito obrigado. Eu aqui agradeço ao Léo, à Aline e a todos os jovens sarados que estão participando do nosso programa Missão Y e me coloco inteiramente à disposição, exatamente para, como um irmão na fé e também um sacerdote, caminharmos juntos rumo ao céu, que é exatamente o nosso destino. Segundo bloco, aquela questão aí que nós gostamos, né? Questão não, aquilo que é essencial. O Ponte da Misericórdia levando para você a palavra de Deus. Deus abençoe. Atitude, ousadia, coragem, evangelização, de ir ao encontro. Missão Y Online Day.